Burman, obrigado pelo convite. Agradeço aí o desafio. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Campani, eu sou professor de Direito Ambiental, advogado, mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho com a área de Direito Ambiental já tem um tempinho. Atualmente, eu sou gerente jurídico da maior cimenteira do Brasil e gerente jurídico regulatório e sou membro da MUBA, membro fundador com muito orgulho, gosto muito da associação e por causa disso já quero fazer o disclaimer que qualquer manifestação aqui é minha, não é da UBA, tá? Da União Brasileira de Advocacia Ambiental. E quem estiver conhecendo essa nossa organização pela primeira vez ou vendo por curiosidade por ter visto o anúncio nas redes sociais, será muito bem-vindo quem quiser se associar à União Brasileira de Advocacia Ambiental, que tem se tornado um fórum de debate, discussão e produção intelectual muito importante para o direito ambiental brasileiro, né? Porque aqui na UBA a gente não tem discriminação e a gente aceita tanto do estudante recém-formado ao advogado com mais experiência de vida, né? E a troca de experiências é sempre muito útil e tem sido muito agregadora e tem criado um senso crítico muito legal para até levar vários gestores públicos a mudarem políticas ou mesmo entenderem melhor os dramas e dificuldades de quem vivencia a advocacia ambiental no seu dia a dia. E que o tema de hoje sempre foi uma pedra no sapato de todo advogado ambiental, que é discutir sobre as questões das áreas de preservação permanente no território brasileiro. Mas não é pedra de sapato como um assunto ruim ter área de preservação permanente. A pedra do sapato era saber até onde ia a área de preservação permanente. Por quê? Porque você tem na lei um conceito que na regulamentação foi criado um outro conceito e depois de uma lei posterior mudou-se todos os conceitos da lei, mas não de sua respectiva regulamentação, né? Isso gera uma situação de que qual regra eu devo seguir, né? E aí vem aquela máxima, segue a mais restritiva, tal. Não é assim que funciona no direito, não é assim que está na Constituição. Funciona a regra que é legalmente aplicado ao caso, né? E aí a discussão da revogação das resoluções do CONAMA passa por essa é um resultado, mais um capítulo nessa epopeia, né? Ou quase ópera que se chama o que eu devo seguir como lei ambiental no Brasil, né? Mas para eu falar antes da revogação das resoluções, eu acho que é importante a gente primeiro deixar uma coisa muito clara. A gente trabalha com direito ambiental, tá? O que é o direito? O direito é um conjunto de normas, costumes e princípios que regem o ordenamento jurídico de uma sociedade. Então, é importante eu primeiro fazer aqui uma contextualização de que foi o início e o que trouxe a revogação dessas resoluções do CONAMA e agora a reação via judiciário para a suspensão dessa revogação, através de uma medida liminar judicial proferida ontem na Justiça Federal do Rio de Janeiro, e hoje já tem uma ação do Supremo Tribunal Federal correndo também, pedindo a suspensão da revogação dos efeitos dessa norma. Então, eu preciso primeiro falar um pouco de onde começamos, para dizer aonde chegamos, explicar o que está acontecendo e dar minha opinião aqui do que eu acho que pode acontecer no futuro na perspectiva, tá? E isso é muito importante porque, para quem não é da área do direito que está assistindo aqui, é sempre importante lembrar o seguinte: o direito é um conjunto de normas que, primariamente, estão previstas numa lei escrita. Mas nem só o que está escrito compõe o direito. Tem coisas que compõem o direito que vão além do escrito. Tem coisas que compõem o direito que fazem você interpretar o que está escrito de uma forma, né? Porque os tempos mudam e as formas de se interpretar as regras também e de se aplicá-las também, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás você ainda tinha no Código Penal o conceito de mulher honesta, crimes sexuais com coisas que não praticavam mais habitualmente, e não é porque estava escrito na lei que estava valendo e deveria ser reinterpretado conforme os modos e costumes que a sociedade coloca. É sempre importante lembrar, a lei serve à sociedade, mas ao mesmo tempo ordena essa sociedade. Se a sociedade muda seus valores, acaba mudando as leis, e aí essas leis têm que refletir também na harmonia e organização dessa sociedade, né? Quando há um conflito direto entre o que a sociedade quer e o que a lei está dizendo, tem dois caminhos. Ou a sociedade, através da sua política organizada, muda a lei nos seus fóruns legislativos, entendeu?
Ou, quando o Fórum Legislativo não dá essa reação, o Judiciário vem se apresentando como um elemento aí, não vou dizer mais ordenador, que na minha opinião, o Judiciário que está fazendo cada vez mais é estar apagando incêndio com gasolina, entendeu? Toda vez que o Judiciário se avoca na vez do Legislativo, o controle de um ato legislativo, ele tem que ser excepcional, ele tem que ser muito bem fundamentado. Senão você cria uma situação de que a gente nunca sabe qual lei está valendo, porque vai depender do juiz validar essa lei depois. E democracia não é isso. Democracia é legislativo legisla, cria lei, executivo executa o que o legislativo mandou fazer, e o judiciário controla quando tem um problema, ou na aplicação da lei, ou no exercício desses dois poderes, né? Então, é importante lembrar um pouco desses conceitos, porque hoje em dia a gente está vivendo tempos muito turbulentos, e a gente que lida com direito é sempre bom relembrar, porque senão a gente acaba esquecendo. Às vezes o cachimbo entorta a boca, a gente esquece um pouco da nossa prática, ou na prática que o judiciário faz, e que faz, às vezes, a gente relembrar por que eu fiz direito, ou eu não aprendi isso quando eu estava na faculdade. Então, eu gosto sempre de lembrar isso, e como eu dou muita aula recorrentemente, eu gosto sempre de lembrar meus alunos disso, tá? Então, o primeiro ponto que é importante lembrar, o que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? O Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele é um órgão que foi criado lá pela Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 69.381, que possui um papel dentro do sistema. Existe um Sistema Nacional de Meio Ambiente, com poderes, autoridades, tal, que tem um órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente, que aí tem seus órgãos executores, que é o IBAMA, o ICMBio, o âmbito federal, tem os órgãos seccionais, são os órgãos estaduais, tem os órgãos locais, que são os órgãos municipais, tá? Tinha os antigos órgãos funcionais, que hoje não existe mais, né? Que seria o Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, a questão lá também da seringueira, mas que foram todos incluídos no IBAMA, em 89, quando foi criado o IBAMA, sendo que esse sistema vem desde 81. E em 1981, então, o que se criou naquele modelo? Assim, criou-se, então, que você vai ter uma lei federal regulando responsabilidades e instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, vai ver lá no artigo 9º, é a definição de parâmetros, padrões e controles ambientais. Tá? E outro instrumento que também tem na política é a definição de espaços especialmente protegidos que devem ser preservados. Tudo bem. Então, você tem instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Criar padrões de regras de controle de atividade poluidora, padrão de emissão, padrão de qualidade ambiental. Quem vai definir esses padrões? Né? Então, a própria lei disse, foi criado, então, um Conselho Nacional de Meio Ambiente que visa, então, criar regras de padrões e qualidades ambientais para a aplicação da política ambiental brasileira. Tá? Só que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é um órgão subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. E ele edita atos que a gente chama de deliberações. O que é uma deliberação? Uma deliberação é um ato inferior a uma lei que não pode ir contra a lei ou não pode ir além da lei. Ele só visa regulamentar aquela lei. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo fora da área ambiental, para vocês entenderem, depois a gente vai entrando na seara ambiental. Tá, fora da área ambiental, você poderia ter assim, para você dirigir, você tem que ter uma carteira de motorista. Né? Então, só pode dirigir quem tiver carteira de motorista. Ah, tá bom, mas quanto tempo vale uma carteira de motorista? A lei não vai dizer quantos anos vale o tempo da carteira de motorista, mas o Conselho Nacional de Trânsito, ele regulamenta, a carteira de motorista será validada de 1 ano para a primeira carteira, podendo ser revalidada depois a cada 5 anos, até tantos anos, 10 anos, tantos anos, 2 anos. São regulamentações. Não está criando uma nova carteira, não está fazendo que pode dirigir essa carteira. Ele está criando regras de como você recebe a carteira e quanto tempo essa carteira vai valer. Tá? Então, isso é uma coisa do trânsito. Conselho Nacional de Saúde. Não pode ter vacina sem ser aprovada pelo Ministério da Saúde. Vou pegar um exemplo outro atual também. Então, já tem uma lei dizendo, tá, todo medicamento, incluindo vacina, tem que ter autorização do Ministério da Agência Nacional de Saúde, né? Ministério da Saúde e tal, Agência Nacional de Saúde. Vem um Conselho Nacional de Saúde e vai dizer, para conceder vacina, para homologar a vacina, ela precisa passar por tais etapas, e ser aprovada no final por tal autoridade. Ponto. Ele está regulamentando. Ele não está dizendo que tem vacina que não precisa de autorização ou não precisa tomar vacina, nada do gênero. Ele não está falando nada que não está na lei. Ele só está regulamentando o que está na lei. Na área ambiental também é assim. Então, você tem leis que definem, então, espaços protegidos, atividades potencialmente poluidoras, e na área ambiental é um pouco mais complicado, porque o direito ambiental trabalha com conceitos muito abertos. Então, assim, toda atividade potencialmente poluidora precisa passar por licenciamento. Tá na lei. Agora, que tipo de licença, como que é a licença, quanto tempo vai valer essa licença?
e aí você vai regulamentar essa lei. Então, você vai criar as regrinhas que vão estar baseadas nessa lei. Então, o decreto 99274 criou a figura das três tipos de licença, né? E o CONAMA depois veio e regulamentou como deve ser expedida de licença, que tipo de estudo tem que ser dado, coisa no gênero, através de uma resolução do CONAMA. Então, o CONAMA, ele tem que regulamentar regras, tá? E aí, daqui a pouco, a gente vai entrar no qual o problema que teve nessas regras que foram revogadas e por que elas estão sendo revogadas e por que deu a reação que está dando e a polêmica que está dando. Então, a regulamentar é isso. Não é nem além, nem aquém do que está na lei. Mas, o que acontece é que, como o direito ambiental trabalha com conceitos muito abertos, às vezes, muitas vezes, na boa vontade do pessoal técnico do conselho, ou mesmo numa manobra política ou do ganho de jogo democrático político, você tem várias regras do Conselho Nacional de Meio Ambiente que não possuem fundamento em lei, tá? Por dois motivos. Ou uma, porque na discussão lá da redação criou-se regras que não necessariamente estavam na lei, ou dois, a lei mudou depois e a resolução não foi mudada para adequar-se à nova lei, tá? E aí precisa passar por adequações, tá? Hoje de manhã, eu estava pensando no que eu ia falar com vocês, e aí fiz uma pesquisinha rápida aqui e achei uns dados muito interessantes, tá? Eu vi aqui a quantidade de resoluções que o Conselho Nacional de Meio Ambiente publicou de 1990 até hoje, tá? Dá em torno aí de umas 500 normas, tá? E quantas ele revogou. Aí eu fiz até um gráfico aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, não estou podendo mostrar, né? Então tá. Mas eu fiz um gráfico aqui bem interessante. Depois que eu posso partilhar, o pessoal lá na UBA mostra também. Eu liberei aí, Pedro, o compartilhamento. Liberou? Então deixa eu partilhar aqui. Uhum. Aqui. Vocês estão vendo o gráfico aqui? Então, azul são resoluções que foram publicadas naquele ano. Laranja é o que foi revogado. Tá? Então, vocês veem, primeiro ponto, que é rotina do Conselho Nacional de Ambiente criar regras e revogar regras anteriores, porque ele vai adequando as regras. Isso eu nem botei aqui, porque também tem outras resoluções que se autofinalizam. Ela tem um prazo, depois ela vence e fica finalizada. Tá? Então, vocês veem assim, o ano que teve mais revogação de resolução do CONAMA foi o ano de 2009. Aqui. 2009, a gente teve 9 revogações. 16 normas publicadas, 9 revogadas. Tá? Não é que ela revoga a resolução do mesmo ano, ela revogou de anos anteriores. Né? E por aí vai. E aí fiz uma avaliação também de quantas normas são feitas por ano. E é curioso você ver que não existe uma média, tá? Assim, depende muito do momento político ou da necessidade do poder público em criar essas regras, tá? E também fiquei curioso, porque aí vai passar de todo esse contexto que eu quero falar com vocês, sobre o que está acontecendo na seara do direito ambiental brasileiro. E aí fui ver também quantos membros compunham o Conselho Nacional de Meio Ambiente nesses anos, né? E isso é super interessante, vocês vão entender onde eu quero chegar no final dessa minha conversa aqui, tá? Então, assim, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele começou lá em 1984, 85, mas eu peguei de 90, ele tinha 56 membros, tá? Entre pessoas da sociedade civil e pessoas do governo e dos estados e dos municípios, tá? Depois foi para 63, depois pulou para 96 membros, que desde 2001, então ficou quase 96 membros titulares, mais 96 membros suplentes, tá? Então, é sempre o topo, tá? Então, e suplentes tinha direito à voz, então eram 180 pessoas podendo falar, tá? Era meio complicado. Mas, ainda assim, com esse monte de gente, não impediu de ter uma produtividade de produção de normas alta, né? Porque, por exemplo, você tem aqui, 2009 teve 16 normas, 2012 teve 19 normas. Agora, teve ano aqui que o CONAMA teve 2 normas, teve uma norma, tá? Mas não teve um ano que o CONAMA não tenha publicado normas. Em 92, teve 2 normas, no ano todo, tá? Teve ano que teve 95, teve 21 normas, publicadas e nenhuma revogada, né? Então, 97, teve 14 normas publicadas e nenhuma revogada. 97 é super importante porque veio a resolução CONAMA de licenciamento que tentou dar uma harmonizada no drama do licenciamento, que só com a Lei Complementar 140 de 2011 reduziu o conflito, mas ainda é bastante conflituoso essa questão.
Então, assim, publicar e revogar normas no CONAMA é uma coisa da rotina do órgão, não é muita novidade. Então, assim, tentando fazer uma ciência, aqui, tentar estudar um fenômeno, assim, não é fora do normal ter essas revogações, tá? E esse ano até nem tem sido um dos anos que está mais revogando. Isso em si não é um dado que vai colocar muito. Também outra questão interessante, que não é a quantidade de pessoas que estão lá no conselho que faz o conselho produzir mais norma ou menos norma, tá? E o que aconteceu nos últimos 2 anos? O Conselho Nacional do Meio Ambiente ele foi reformulado para sair de 96 membros para 23. Né? Teve uma redução drástica, assim, mais de um terço do Conselho, 2 terços do Conselho foram reduzidos. Para quê? Para se tentar buscar uma melhor, como é que eu vou usar o termo aqui? Governabilidade, tá? Do órgão. Né? E aí, esse é um dos pontos da leitura social que está se fazendo para se interpretar por que essa revogação está sendo polêmica. Né? E aí, vamos contextualizar o que a gente viu na imprensa só de fatos públicos. Tá? Eu só vou trabalhar aqui com fatos públicos. Né? Então, você tem um órgão que tem mais de 30 anos atuando de uma forma, com uma composição, que passa por uma redução, menor composição na sua história. Então, você reduziu a quantidade de membros do Conselho Nacional do Ambiente de 96 para 23. Tá? Concentrou nessa proporcionalidade mais interações de entes do poder público e reduziu drasticamente a participação de membros da sociedade civil. Isso é muito importante, por quê? Porque hoje a gente vive muito uma questão do direito da legitimidade das decisões públicas. Né? A gente vive uma democracia indireta, a gente elege representantes, políticas mudam e devem mudar com o tempo. Né? A democracia passa por essas questões. Mas hoje, cada vez mais, há uma discussão sobre representatividade democrática, e não é só no Brasil, é no mundo todo, tá? Essa discussão. E esse conflito aqui, essa polêmica no CONAMA, não é muito diferente disso, porque você tem uma redução de participação da sociedade civil, tá? E necessariamente, isso está levando um questionamento da própria legitimidade do órgão, que não mudou legalmente, continua com a mesma natureza jurídica, mesmo poder, não mudou nada o poder do CONAMA desde que ele foi criado, foi mudada a sua composição. Lógico que eu posso fazer o contraponto, né? Mas muita gente, Pedro, também é bagunça. Ninguém vai ouvir todo mundo, prejudica o debate. O importante é qualificar os representantes que estão lá. Então, se você reduz e exige qualificação dos representantes, isso não prejudica o debate. Essa é a justificativa oficial do governo e criou-se uma maior qualificação mesmo de pessoas serem membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Né? Então, é um outro contraponto. Estou dizendo nem que está certo nem está errado. São fatos, então são pontos de vista que as pessoas estão colocando. Mas isso leva a sociedade civil organizada a uma discussão de que, bom, será então que essa redução vai efetivamente garantir um debate e uma discussão de ideias? E aí outra coisa interessante, porque se você estudar assim, a história do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele em tese, tá, gente, para ser um órgão técnico. Por quê? Porque ele deveria ser composto por representantes dos órgãos públicos que tenham funções potencialmente poluidoras, com técnicos dos órgãos ambientais e com representantes da sociedade civil que conheçam sobre meio ambiente para colaborar na discussão da obtenção de padrões de qualidade ambiental, de controle de atividade poluidora. Né? Então, deveria ser uma discussão técnica, que se transformou em discussões políticas, como se fosse um pequeno parlamento ambiental nas últimas décadas, com essa função. As questões ambientais têm essa peculiaridade, porque você não pode também ficar criando norma ambiental sem a devida participação social, porque o direito ambiental se efetiva na sociedade. Né? Então, assim, ele não pode ser um direito de gabinete. Então, se você cria uma regra que não é cumprível, não é a força da lei que vai exigir as pessoas fazerem. Né? Você tem que ter a possibilidade, então, dessa participação social. Né? É uma das características da questão ambiental também. Né? Eu lembro sempre disso porque, por exemplo, teve um caso muito interessante, e que é pouco lembrado, e eu sempre faço questão de lembrar, que é também que toda a tecnicidade, muitas vezes, pode passar por problemas políticos também. Tá? Então, pega um exemplo. Eu não lembro o ano, mas foi 2000 e alguma coisa. Tá? Existe o Programa Nacional de Controle de Poluição Veicular e se criou, então, um cronograma para ir se adequando os motores dos veículos produzidos no Brasil para irem poluindo cada vez menos, né? Causarem menos impactos atmosféricos. Só que chegou num ano que se exigiu a produção de veículos no Brasil com determinada tecnologia de motor
que só garantia que não ia poluir se tivesse um diesel adequado que nossas refinarias não conseguiam produzir, né? Então, do que adianta também você criar um padrão se você não tem como cumprir esse padrão na prática? Porque faltou uma organização também das autoridades para se exigir da estatal do petróleo que tivesse a produção adequada para se adequar a esse programa de controle de poluição. Tinha uma resolução do CONAMA plenamente vigente, que foi aprovada com prazos para se adequar, mas o Parque Industrial Brasileiro não se adequou, né? Isso levou, então, a ter que fazer um TAC e depois a revogação da própria resolução do CONAMA, tá? Para se adequar com o novo prazo. Então, assim, revogação de resolução não necessariamente é coisa ruim. Então, é outra coisa botar a lembrar. Você muda a norma, né? Às vezes a norma não tem mais sentido, está funcionando. O direito funciona com essa dinâmica, né? Então, é natural ter isso. Então, mas você tem esse papel hoje, então, dessa discussão sobre a representatividade do conselho, com a sua redução. E aí, dentro desse contexto, você tem manifestações públicas, tá, de representantes da seara ambiental que mais incitam um conflito do que buscam um consenso que na área ambiental é fundamental, porque o jogo ambiental é sempre o dilema a tragédia dos comuns, né? Sabe? Você tem que partilhar as perdas e os ganhos, entendeu? Você não tem só um lado que ganha, outro lado que perde. Ou todo mundo ganha um pouco, ou todo mundo perde um pouco junto. E você tem que equilibrar isso. Então, fazer um discurso belicoso ou dicotômico do eles contra nós, ou nós contra eles, porque agora mudou tudo, isso não agrega em nada na seara ambiental. Pelo contrário, só incita um discurso político, depois vem derivar no mundo jurídico por esses embates que o judiciário vai tentar harmonizar, tá? E por que eu estou falando isso, tá? Eu estou falando isso porque, recentemente, teve essa audiência do Supremo Tribunal Federal, essa audiência pública, sobre o Fundo Nacional do Clima, né? E eu fui lá assistir, né? Eu assisti virtualmente e tal. E é muito interessante você ver o que está acontecendo, né? Essa falta de diálogo político está levando a maior autoridade judiciária do país a ter que fazer fóruns de discussão para uma eventual apreciação por uma pessoa, ou no máximo por 11 pessoas, de questões que eram para ser debatidas no parlamento, com 530 deputados, e no Senado, com 91 senadores, entendeu? Como representante da sociedade, né? Então, a gente tem isso no cenário também. Então, a gente está tendo um cenário que está cabendo ao judiciário ter que trazer um diálogo social que deveria ser feito pelas instituições legislativas e executivas, né? E isso é muito ruim, tá? É muito ruim por quê? Porque você está reduzindo o espaço de debate democrático numa suposta tecnocracia judiciária, como se o judiciário soubesse dar a melhor resposta ambiental para os dilemas ambientais que a sociedade brasileira possui, tá? E isso não é bom. O judiciário é um poder reativo. Ele só tem que entrar quando o problema se consolida. Quando você tem uma discussão sobre política pública, como foi o caso da Fundo Nacional do Clima, né? O governo está cumprindo as regras ou não do Fundo Nacional do Clima, né? Isso é um papel, não é para o judiciário avaliar isso. O papel do legislativo é controlar o judiciário, o executivo. Então, era um caso com a CPI, era um caso por uma avaliação pelo próprio legislativo, não pelo judiciário, né? Mas não é o que está acontecendo, porque muitas vezes aí também o legislativo não tem força, não tem interesse e quer derivar para outro poder resolver isso. Então, a gente tem um cenário hoje de discussão da legitimidade do CONAMA, discussão do papel da política ambiental executiva indo ao judiciário, né? Algumas falas desnecessárias e indevidas por parte das autoridades ambientais que estão no executivo, né? E aí você tem uma leitura da mídia atual querendo dizer que essa reunião do CONAMA da semana foi a primeira abertura da porteira para a boiada passar, né? Porque o ministro, numa infeliz reunião, resolveu falar que tinha que aproveitar que estamos no meio de uma pandemia para fazer uma boiada passar, né? Isso aqui não é, assim, em tese, se você for ver o assunto em si, essa proposta de revogação das resoluções do CONAMA não foram criadas e gestadas nesse governo. Elas são atos de um processo administrativo do próprio Conselho Nacional de Ambiente, que revisa suas normas desde 2016, né? E que foram efetivadas agora. Então,
uma coisa é o que era para ser feito dentro de uma situação regular. Outra coisa é a percepção social do que está sendo feito dentro de um discurso político, ideológico, um embate político, que está saindo da esfera das suas casas políticas e vindo derivar para o judiciário, né? Que é o que a gente está visualizando isso. Então, a polêmica está mais no contexto do que no caso, tá? E aí eu vou explicar por quê. Por que o caso não é tão polêmico, né? Porque o que estão dizendo que está desprotegido não está desprotegido, entendeu? E o que você está tentando fazer não é o que você está tentando fazer, mas o contexto está levando a ter essa interpretação. Então, deixa eu só tirar minha tela aqui. Para eu tirar a tela aqui, eu aplico aqui, né? Stop share, tá? Deixa eu voltar. Então, a gente tem uma polêmica mais no cenário jurídico-político do país do que necessariamente da questão técnico-jurídica dessas revogações, tá? Mas é aquela questão, quem trabalha com produto perigoso sabe, né? Atmosferas explosivas são mais perigosas que explosivos. Porque a atmosfera explosiva pode ter qualquer fator de ignição da explosão. Um explosivo, você precisa usar a ignição do explosivo para ele explodir, né? É o que a gente está vivendo hoje, vive atmosferas explosivas, né? Então, qualquer fagulha explode, né? Enquanto para acender uma banana de dinamite eu preciso ir no pavio, né? Então, acaba derivando isso para que está aqui no judiciário. E aí, eu queria chamar a atenção que a gente está começando a vislumbrar um fenômeno, tá? Bastante peculiar e que eu já comecei a perceber isso e queria partilhar aqui com vocês, que é uma exigência por parte do judiciário de duas coisas que estão já começando a ser exigidas para se pedir revisões de normas ambientais, tá? Ou especialmente revogações de normas ambientais. Teve um caso recente, agora no início desse ano, em março de 2020, que foi também uma revogação no planejamento, o zoneamento agroecológico do norte do Mato Grosso e do sul da Amazônia, que era um zoneamento feito por um decreto presidencial, né? Havia um decreto presidencial que fazia esse zoneamento agroecológico na Amazônia e que o presidente atual revogou no início do ano. Essa revogação de um decreto presidencial, tá, foi alvo, então, de uma ação civil pública na Justiça Federal do Amazonas, que levou a uma decisão judicial ratificada pelo tribunal, em que não se poderia revogar um zoneamento agroecológico sem um estudo ambiental adequado dos efeitos dessa revogação, tá? O que é uma coisa muito interessante, né? Porque eu sou do tempo em que ato discricionário ou um ato de decreto era um ato de política sob pé discricionariedade do chefe do executivo, né? Mas você hoje já tem uma leitura que, para o desfazimento de atos via decreto que tenham efeitos concretos, né, como é um zoneamento agroecológico, e a sua mera revogação, sem uma devida avaliação ambiental, é passível de suspensão por via judicial, dessa medida que até pouco tempo atrás era exclusiva do Poder Executivo, né? E é interessante que a decisão judicial dá o prazo de 180 dias para a União apresentar o estudo e justificar a revogação do ato. Mas não é um estudo jurídico. Você não precisa dar um decreto, revoga decreto. Ponto, acabou. É um estudo técnico sobre os efeitos de revogação do decreto e o que deve ser feito para que aquela proteção ambiental assegurada não seja reduzida ou extinta, né? E o que eu acho que vai acontecer aqui nessa mesma linha de interpretação no caso dessas resoluções. É muito novo isso na questão ambiental, mas não é novo no mundo do direito administrativo. E aí chama a atenção de vocês porque a Lei da Liberdade Econômica, ela trouxe, entre uma das regras, agora que todo ato administrativo tem que ser feito, ele precisa passar por uma coisa que a gente chama de análise de impacto regulatório, que é uma coisa que já acontece na esfera da telecomunicação, da medicina,
da aviação, que você não pode criar regras do dia para a noite sem avaliar os impactos sociais e econômicos dessas regras. Não só criar, como desfazer, né? Imagina vocês hoje, dá a louca aí, né, no executivo, o que não é difícil, né? Então, assim, vou pegar um caso hipotético, dá uma desveneta, chega um novo chefe do executivo e fala assim, quer saber, gente, eu adoro muito os ingleses, vamos meter agora aqui mão inglesa no Brasil. Eu não quero mais o modelo americano de trânsito. Quero agora só carro inglês, japonês, vamos mudar todas as direções da rua do Brasil todo. E quem tem carro aí, muda seu volante agora em um ano. Tá? Senão não vai poder dirigir. Cara, não pode um chefe do executivo fazer uma regra dessa, entendeu? Houve uma lei ainda do dia para a noite fazer uma mudança dessa, né? Você vai criar um impacto sócio. Então, todo mundo que dirigia de um jeito tem que dirigir de outro, tem que fazer curso de novo, vai ter que ter um novo treinamento. Né? Que pode parecer loucura, mas eu lembro um caso também da área de trânsito muito peculiar. Quem vai lembrar da época de ter que ter o kit de primeiro socorro, né? No carro? Ninguém tinha. Aí quem tinha não sabia usar, aí foi aquela confusão, porque foi uma resolução, né? Não, tem que ter agora kit. E aí depois acabaram revogando, né? Porque não fazia sentido você exigir um equipamento que ninguém nunca foi treinado para usar e que ninguém era obrigado a usar do dia para a noite, né? Mas o análise de impacto regulatório, ele já vem tão regido pela lei da liberdade econômica e é uma coisa ainda muito pouco utilizada na seara ambiental. E que é uma coisa que eu já venho criticando já há algum tempo. Eu acho que a gente tem que se desprender um pouco de querer só defender a autonomia do direito ambiental e saber trabalhar com as sinergias do direito público. Porque eu acho que o que é bom de lá, você olha para cá também, né? Então, assim, eu não vejo por que não ter análise de impacto regulatório de resoluções do CONAMA, entendeu? A gente já devia ter há muito tempo. O que não falta são casos que a gente já viu de regras do CONAMA que não conseguem ser aplicadas, entendeu? Agora, a discussão técnico-jurídica que corre no CONAMA já passa por determinados estudos, mas não são tão públicas que nem acontece nas agências reguladoras, né? Acho que deveria ter, sim, uma nova forma do CONAMA trazer mais transparência e debate nessas discussões através de uma análise de impacto regulatório de normas ambientais. E eu digo não só o Conselho Nacional, eu acho os conselhos estaduais, conselhos municipais, né? E aí é interessante, porque, e aí é uma coisa do parecer do Ministério Público Federal, que ele apresentou na reunião do CONAMA ontem, de segunda-feira, quer dizer, que você tem que avaliar não só as regras que vão ser criadas, mas os efeitos delas serem descriadas, né? ou revogadas, né? E vou ser sincero com vocês, se tivesse talvez uma publicidade maior só explicando que não existe essa falta de proteção, talvez a repercussão tivesse ganhando tanto espaço, né? Mas a gente está numa atmosfera explosiva, qualquer coisa é bomba, né? Então, e eu confesso para vocês duas coisas que me surpreenderam muito desse caso, né? Eu milito na área ambiental já tem um tempinho aí, tal. Eu nunca sonhei na minha vida ver no Jornal Nacional transcrições, gravações ao vivo do Conselho Nacional de Meio Ambiente, assim. Nunca imaginei que eu transmitir trechos de uma reunião do Conselho Nacional de Meio Ambiente no Jornal Nacional. E olha que o Conselho Nacional de Meio Ambiente, para quem conhece, já teve reuniões mais do que polêmicas, né? Ano passado mesmo, uma pessoa foi agredida, né, um conselheiro foi agredido na reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Já teve polêmicas seríssimas que afetaram vários setores econômicos no país de forma significativa, né? E nunca foram destaque nem de nota de jornal, né? Mas como o contexto tá tudo virando tempestade de copo d'água, esse caso aqui não faz muito diferença disso, tá? Então, já vou falar das resoluções. Então, porque não está falando de todas as contas, mas eu acho importante explicar isso para vocês entenderem o que a gente tem, tá? Então, já vou falar das resoluções. Então, você tem, então, um cenário polêmico, tal, de conflitos políticos que estão derivando para o judiciário, uma preocupação de se passar uma boiada, de se reduzir proteções ambientais, mas, ao mesmo tempo, você já tem uma tendência agora do judiciário começar a exigir que você tenha que fazer avaliações mínimas para determinados poderes não virarem poderes despóticos ou que prejudiquem a própria qualidade ambiental que já é assegurada por lei,
né? Então, é curioso esse fenômeno, né? A qualidade ambiental, ela já é um direito tanto na Constituição Federal, do 205, quanto na Lei 6938, da Política Nacional do Meio Ambiente. Agora, os padrões que definem o que é essa qualidade são atos infralegais. E aí você tem agora uma discussão de que mas até onde um poder pode reduzir esses padrões de qualidade que não possa colocar em risco esse meu próprio direito, né? E aí, pensando aqui agora, é curioso, me lembra quando eu escrevi minha dissertação, já tem alguns aninhos também, não vou falar aqui pela minha idade, eu já trabalhei naquela época com um conceito que chamava de mínimo existencial ecológico, né? O que é o mínimo existencial ecológico? O mínimo existencial é um conjunto de direitos mínimos que o Estado não pode suprimir de você, tá? É um conjunto de direitos que você tem um mínimo para garantir sua sobrevivência digna, né? E aí passa por renda mínima e passa por qualidade ambiental mínima, né? Então, uma revogação sem um outro padrão de qualidade ambiental definido pode violar esse seu mínimo existencial, né? Pode ser alvo de proteção pelo judiciário contra a sua dignidade da pessoa humana, contra a sua própria habilitação, tá? Mas eu vou deixar a palavra aqui, mas o próprio judiciário também pode colocar isso em risco, tá? Quando, por exemplo, você tem agora determinadas súmulas que dizem que não pode ter fato consumado em matéria ambiental do gênero, você pode ter situações também que decisões judiciais repetitivas ou súmulas criem condições de segurança jurídica de situações consolidadas com o tempo que hoje teriam que ser revisitadas, né? Se você ler a súmula do fato consumado, de não ter fato consumado, com a decisão com efeito vinculante do Supremo de não haver prescrição em dano ambiental, isso quer dizer que qualquer ocupação em área de preservação permanente no Brasil há de ser retirada. Entendeu? E eu estou falando, você pode pegar a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, com 800 mil pessoas, que é um topo de morro, e você vai realocar 800 mil pessoas, porque você tem uma súmula que diz que não existe fato consumado em matéria ambiental, e uma decisão do Supremo dizendo que aquilo é dano permanente e imprescritível e tem que ser recuperado, né? Eu acho que as pessoas, também o judiciário, tem que fazer uma autorreflexão sobre o consequencialismo de suas decisões, né? O que não falta é boa vontade, gente, todo mundo querendo acertar. Mas muitas vezes boa vontade calca um caminho que leva para destinos não desejados, tá? E aí a falta do debate, falta também dessas percepções, né? E aí o judiciário também pode ter posições que, de um princípio, asseguram um direito, mas no final acabam retirando esse direito, né? Então, é mais uma reflexão que eu trago aqui. Como eu te falei, né, bom, eu ia diversar, a última coisa que eu ia falar da resolução, né? Agora eu vou falar das resoluções em si, né? Bom, o que tem no caso em concreto aqui, então? Depois de ter feito toda essa análise aí, cenário e tal, interpretação. Você tem um caso de que as resoluções CONAMA 302, 303, eu não vou falar da irrigação, não, eu posso falar, mas primeiro eu vou falar das áreas de APP. A 302 e 303, elas foram resoluções criadas à época que você tinha qual lei valendo no Brasil, né? Você tinha na época a lei que era o Código Florestal da Lei 4771 de 65, né? O Código Florestal de 65, que não é nosso primeiro Código Florestal, é nosso segundo Código Florestal, porque o primeiro Código Florestal é de 37 ou 34, 37, e que nesse primeiro Código Florestal também já previa como área de vegetação a ser preservada fixadora de dunas, né? E de fixadora de dunas, em torno de lago e tal. 65 também vieram trazendo essa norma, pode ser assim, também manter essas áreas de preservação permanente, tá? E dizia dois tipos, né? Aquela definida pela própria lei e aquela que a ata administrativa iria regulamentar o tamanho dessa área. E aí, criou-se, então, a Resolução CONAMA 302 para tratar das áreas de preservação permanente do entorno de reservatórios artificiais, né? Que eu brinco que é a primeira APP artificial do Brasil, né? Existe APPs artificiais, ela é uma, por quê? Porque ela só existe porque tem um reservatório artificial, né? Se não tiver reservatório artificial, não teria APP, né? E aí você criou uma área de preservação permanente onde não existia, né? Veio o reservatório e se criar um entorno do reservatório. E a 303, que criou, então, a regulamentação das metragens de onde seriam as outras áreas de preservação permanente previstas no Código Florestal de 65, tá?
Só que, por exemplo, a CONAMA 303, ela ampliou, ela acabou criando ali metragens de áreas de preservação permanente que não estavam previstas na lei, né? A lei dizia que a vegetação fixadora de dunas era a preservação permanente. E aí a CONAMA 303 trouxe áreas de restinga, né? Áreas além do que estava na lei, como área de preservação permanente, com metragens mínimas, a partir da linha do pré-amar. Isso não estava na lei. E aí, voltando ao que a gente falou no início, não pode um ato infralegal inovar ou ir contra o que está numa lei. Ele só tem que regulamentar o que está na lei. Então, havia já um problema, tá? Porque na própria CONAMA 303, ela estava criando já coisas que na própria lei de 65 não tinha, tá? E sempre teve esse questionamento. Vem 2011 e se aprova o novo Código Florestal. Com o novo Código Florestal, tá? A própria definição de APPs e critérios foi profundamente alterada, né? E aí, o que já estava de uma forma inadequada com a própria lei anterior, ficou mais inadequada ainda, né? Ficou totalmente discrepante, criou-se modelos de área de preservação permanente que não tinha mesmo na lei. Mais importante, assim como essa lei tirou determinadas definições que tinha na lei 4771, a lei, novo Código Florestal, ela trouxe novos espaços protegidos também, né? Como os apicuns, que não tinha no código anterior, né? As áreas de uso restrito, que você não tinha no código anterior, tá? Que precisam ser regulamentadas também, né? E que ainda não foram, né? E aí, desde 2011, então, vem uma discussão do próprio conselho, conselheiros, várias vezes já fizeram isso em ata também, e o próprio criou-se um grupo de trabalho para se fazer, então, uma consolidação e o que deveria ser revogado de legislação florestal para ficar adequado com a nova lei florestal, que é a lei 12.651. E aí, sendo bem sinceramente, o pessoal foi me empurrando com a barriga, por quê? Porque falou assim, gente, deixa o Supremo primeiro decidir se essa lei é constitucional ou não, para depois a gente ver o que a gente vai fazer. Né? Por quê? Porque aqui no Brasil, infelizmente, tem esse ponto também. A lei passa, é votada, promulgada, publicada, entra em vigência, aí vem um partido, aprovar uma DIN, tem que ver se vai ter uma liminar para segurar essa DIN, se não tiver, espera o pleno julgar. Nesse caso, o novo Código Florestal foram 3 ADINs, distribuídas em separado, para ver para quem pegava. Uma coisa que qualquer advogado aqui da associação que fizesse ia responder por litigância de má-fé, mas como foi pelo Ministério Público, não teve problema. Graças a Deus, o primeiro relator teve a consciência de falar, deixa tudo comigo aqui, né, e resolveu essa questão, e depois foi julgado constitucional. Nenhum artigo da 12.651 foi julgado inconstitucional. Pelo contrário, um ou outro teve uma interpretação conforme, mas nenhuma. A lei é totalmente constitucional. Né? Então, agora se falou assim. Só que aí demorou para publicar a decisão do Supremo. Demorou quase 2 anos para o Supremo publicar o acordo de que é constitucional. E aí o pessoal fala, deixa sair, vamos ver, né? Tanto é que criou alguns conceitos ali que nem na lei está, né, na decisão do Supremo, né? Como identidade ecológica. Até hoje não sei o que é isso, eu pergunto para os técnicos, sabem o que é isso, mas tá lá. O Supremo mandou falar, vamos fazer o que o Supremo está mandando. Então, assim, a partir de 2016, criou-se um grupo de trabalho para se harmonizar, então, as legislações de CONAMA com a legislação que dava seu suporte, né? Tá? E aí veio a proposta de revogação dessas resoluções, pelo próprio Conselho, né? Vão lembrar, assim, isso já era um processo que veio, não foi uma canetada da última gestão, veio já no processo. Mas a atmosfera explosiva política que a gente está, levou-se a criar, então, uma narrativa de que começou a passar a boiada, porque o ministro falou que ia passar a boiada, então, isso é uma das boiadas, vamos segurar esses boi aí, né? Mas talvez esses bois sejam APP, né? Então, assim, eu não sei, né? Segurar a boiada às vezes é ruim, né? Tocar a boiada para fora onde está a APP é melhor, né? Tem que preservar a APP. Então, o contexto é esse, tá? Agora, o que eu acho, né? Assim, minha opinião aqui, e o que eu acho que foi errada a forma de ser feito, né? Por que foi errado? E eu acho que o judiciário vai trazer alguma obrigação dessa linha, né? Porque entra naquela linha da mera revogação sem substituir por alguma coisa harmônica com a nova legislação, tá? E essa é uma tendência que eu acho que veio para ficar, tá? Eu acho que hoje o desfazimento de atos administrativos de padrão de qualidade ambiental ou de área de proteção ambiental deve passar por uma análise regulatória e uma conciliação
dessas normas com um novo ordenamento. E por que eu estou falando isso? Porque o ideal era não que fosse só a revogação das normas, mas que tivesse a edição de uma nova CONAMA regulamentando as novas APPs do novo Código Florestal e automaticamente substituindo essa interpretação de APPs que tinha nas resoluções anteriores. Você explica isso de outra forma para a sociedade, isso é mais adequado legalmente, porque você vai consolidar e atualizar esses padrões de qualidade. Você faz análise de impacto regulatório adequada, você faz um debate adequado. Você não faz só a extinção de uma área de preservação, você está fazendo uma atualização e harmonização desses espaços com a área. Mas vou além. Essas resoluções CONAMA não tratavam só de APPs, tá? Havia outras coisas regulamentadas ali e havia APPs que estão previstas no novo código, que agora ficaram sem uma regulamentação, como é o caso de topo de morro, que estava na 303, como é o caso do Plano Ambiental de Conservação de Uso em torno do reservatório artificial, que está na 302, que veio previsto no novo Código Florestal. Está lá no novo Código Florestal, está dizendo, todo esse reservatório a ser instalado para a publicação dessa lei deverá ter um Plano Ambiental de Conservação de Uso em torno do reservatório artificial, que nesse plano você define as áreas protegidas. Tá? Só que agora você não tem mais a resolução no CONAMA regulamentando isso. Então, a revogação acabou pegando a reboque coisas que vão além da APP. E que se tivesse sido substituída por uma atualização e consolidação das regras da APP, entendeu? Seria ótimo. Agora, outras coisas curiosas, né? Porque revogou as que definem o que são APP. Agora, a 369, que regula as intervenções em APP, está mantido. E a CONAMA 369 também possui coisas que já não estão de acordo com uma nova lei florestal. Exemplo, a CONAMA 369 exige que você compense cada hectare de vegetação impactada em área de vegetação permanente por vegetação equivalente. Essa regra tinha na lei de 65, mas não tem na de 2011. Tá? Cansei de fazer, já parecer lá para o IBAMA, para o Ministério do Ambiente, e tem parecer da AGU reconhecendo. Não tem mais essa regra no Código Novo, mas vamos aplicá-la de uma maneira ou de outra, porque o órgão ambiental pode aplicar e está na CONAMA. Ele não pode deixar de aplicar porque está numa resolução do CONAMA. Ou seja, para o administrador também fica difícil trabalhar assim, e para o administrado, mais ainda, né? Então, eu acho assim, da maneira como está sendo feita a mudança da política ambiental, ela está incitando esse debate e vai derivar para o judiciário tomar essas medidas. O judiciário, como membro, como poder da sociedade civil e atento às demandas da sociedade civil, tá? Ele está cada vez mais refratário a esses poderes supremos, entendeu? Porque ele sempre gosta de falar que o Supremo é ele. Então, assim, os poderes supremos, entendeu, do Executivo e Legislativo, têm que ser talhados pelo Supremo, do Judiciário. E ele vem tendo uma preocupação, especialmente pelo discurso ambiental do atual governo, sendo uma leitura de que qualquer alteração, por mais simples que ela possa ser, ela é uma ameaça ao artigo 225 da Constituição Federal. Então, eu acho que da maneira como está, a perspectiva é que, se o CONAMA continuar a agir como está agindo, eu temo pela sua própria efetividade nos próximos meses. Que eu não duvido daqui a pouco ter alguma ação judicial mandando suspender qualquer decisão do CONAMA até que haja uma redefinição da sua estrutura ou da sua forma de definição de regras. O que, para mim, eu acho muito triste, porque o Conselho Nacional do Ambiente é um órgão que já é histórico, ele é muito importante para qualquer operador da área de direito ambiental, e ele é um órgão historicamente muito importante, porque ele foi criado na época do estado de exceção, e já na época do estado de exceção, foi um dos poucos conselhos que tinha participação direta da sociedade civil, e que tinha uma voz e um debate, numa época em que vozes eram caladas, de maneira tão triste, né? E é um conselho, um órgão muito importante para a política ambiental brasileira, né? Então, acho assim, que a gente precisa buscar de novo o debate democrático e evitar que isso vá se derivar para o judiciário, porque o judiciário não é o melhor dos órgãos para se definir disputas de políticas ambientais. E o contexto é que está levando mais a polêmica do que a própria tecnicidade do tema, porque os próprios pareceres do Conselho já identificavam que não tinha suporte legal essas normas, porque a lei mudou.
mas da maneira como também está mudando as normas de regulamentação, está colocando em risco a própria lei. Então, isso tudo deveria ser revisado. Eles deveriam ter feito um grupo de trabalho, acatando o parecer já feito e criando uma harmonização, trazendo uma. Então, ao invés de ter 4 CONAMAs que tratam de regras florestais, vamos consolidar em uma, atualizá-la nos termos da lei vigente. Tá? Isso é muito importante porque muitos estados do Brasil ainda não possuem regras estaduais próprias, né? E sempre se avocam do CONAMA para fazer suas políticas ambientais. Então, há uma acessibilidade nesse tema mesmo, porque não é só uma decisão de esfera do governo federal afetando o governo federal, afeta todos os órgãos ambientais do Brasil, querendo ou não. Agora, por outro lado também, o judiciário tem deixado falar também o seguinte, que muitas decisões judiciais dessa polêmica entre se a norma está valendo ou não está valendo, têm sido dadas ao gosto da cabeça do juiz, o que é uma insegurança jurídica tamanha também, né? Uma das coisas que levou o governo a acelerar esse processo de revogação da CONAMA foi a decisão recente que estava obrigando a CETESB a ter que adotar os parâmetros de uma resolução CONAMA que legalmente está inadequada com a lei federal vigente. Então, é uma situação muito, muito delicada que, cara, gera muito problema para o órgão ambiental também, né? E isso gera insegurança jurídica para a nossa sociedade civil, né? Então, eu acho também que aí, assim como eu acho que vale uma reflexão para o CONAMA ter que talvez revisitar a sua forma de publicação de normas ou revogação de normas para assegurar mais essa análise de impacto regulatório e coisa do gênero, também vale uma crítica para o judiciário. Eu acho que o judiciário tem que repensar seu papel na sociedade civil, entendeu? Eu acho que o judiciário ele tem que lembrar que ele é um poder reativo para problemas entre cidadãos ou órgãos. Ele não pode entrar nas esferas de interferência da política pública, porque o nosso sistema federativo não foi desenhado para isso, tá? Podemos ter um país que o judiciário se emita no legislativo e no executivo? Até podemos, mas não seremos uma república. Seremos qualquer outra coisa que não se chama república. A gente pode chamar republiqueta, terra brasilis, qualquer coisa do gênero, mas não vai ser uma república, porque o parlamento da república é harmonia e separação dos poderes. Uma canetada de um juiz, e aí pensar de um ponto de vista bem democrático técnico, um juiz que não sabe nada de meio ambiente, dá uma canetada para suspender uma norma do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é composto por tantos órgãos públicos técnicos e representantes políticos da nação para definir o que o Brasil quer de qualidade ambiental. E o cara, numa canetada, numa noite, suspende uma norma técnica. Os efeitos disso podem ser catastróficos, gente. Imagina agora, porque o pessoal está falando agora que legal, porque é uma coisa que está protegendo o meio ambiente. Mas a regra do direito não é pelo caso, é pela norma. Então, vai que é um juiz maluco amanhã, também entende o seguinte: não, todas as resoluções do CONAMA de Mata Atlântica são inconstitucionais, vou mandar suspender aqui de liminar. E aí não tem mais regra de Mata Atlântica no país. Um juiz não pode fazer isso. Mas assim como não podia ter feito isso que ele fez. Entendeu? Suspender uma coisa porque acha que está ameaçando o meio ambiente, né? Regra judicial tem que ter seus controles também, né? Então, é importante, porque quem trabalha com direito sabe que a regra ela tem que atender quem tiver que atender. E aí, muitas vezes, os humores da imprensa não podem pautar o parâmetro do judiciário. O judiciário tem que ser contra-majoritário, entendeu? E aí eu acho que cabe essa reflexão também sobre a questão aí do papel do judiciário nesse ponto. Bom, eu acho que já passei da meia hora, né? Eu já perdi aqui onde eu estava falando. E só mais um detalhe, então, lembrando assim, eu acho que se não mudar a forma, vai ser mantida essa suspensão da revogação. A gente vai continuar com o drama da CONAMA 303, né, e da 302, e acho que deve se mudar para uma otimização, simplificação, atualização dessas normas e um debate mais aberto por parte do Conselho Nacional do Meio Ambiente e menos interferência do Judiciário. Ponto. Muito bom, Pedro. Muito obrigado. Todos aqui, os comentários no chat aqui, te parabenizando, pela ponderada e excelente apresentação, como já era esperado, e então te agradecemos a tua participação e ficamos abertos aí a comentários, perguntas. Já tem uma pergunta da... Burma, só não me chama para falar de município, que aí eu não vou ser ponderado.
Eu tenho uma pergunta da Lourdes, mas antes da Lourdes, que ela quer te fazer uma pergunta sobre a resolução que tu não falaste, que é a questão da Da incineração. irrigação. Tá. Mas Tá. antes disso, para a gente manter o assunto das CONAMAs 302, 303, eu vou passar a palavra para o Marcos Abreu, né, que também conhece aí, está lá na CNI em Brasília, nosso diretor aí Centro-Oeste, conhece também bem a realidade do CONAMA. Ele quer fazer uma complementação. Por favor, Marquinhos. Oi, boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Sim. Beleza, Pedro, Marcos? parabéns, sensacional, Pedro. E aqueles números depois você compartilha com a gente. Claro. Juntamente você faz uns trabalhos que às vezes ninguém tem coragem de fazer. Eu participei, pela CNI eu representei o setor produtivo, né, junto com outros colegas, 10 anos no CONAMA. E aí nessa reformulação diminuiu o número de vagas e a gente deixou a prioridade aí para o pessoal da área técnica, né, e não da área jurídica. Inclusive a Câmara Jurídica foi extinta. E eu participei desse processo desde o começo de revisão dos atos, né, já é antigo, você lembrou bem, em 2015 foi elaborado um seminário, em 2016 foi aprovada a criação do grupo assessor, o grupo assessor dentro da Câmara Jurídica, só por advogados, né, e a gente participou, a gente relatou algumas resoluções. Eu estou tentando compartilhar aqui o documento, depois o Burma me ensina, se eu não conseguir eu mando no grupo, com um resumo de tudo que tinha sido feito até então pelo grupo assessor. Né, as resoluções que o grupo entendeu que deveriam ser revogadas, outras que o grupo entendeu que não deveriam, outras que ainda não foram analisadas. E aí, com a mudança de gestão, a gente teve, na verdade, duas mudanças de gestão importantes aí, de 2015, né? Teve da Dilma para o Temer, depois teve do Temer para o Bolsonaro. Então, quando muda o presidente, muda o ministro, muda todo o pessoal de apoio. Então, esse processo ele começou e foi meio conturbado, acho que muito por essas mudanças. Mas não sei, não sabemos ainda como é que vai continuar, se pretende dar seguimento ou não. Achei interessante aí suas colocações de poderia ter sido feito diferente, poderia, mas assim, isso na verdade, eu até coloquei esse depoimento no grupo na segunda, eu vejo mais como um desfecho de um trabalho, um esforço grande aí que foi feito. Mais de 100 pessoas participaram disso, né, todos os conselheiros, então claro que a gente sempre pode fazer melhor, mas tudo no Brasil, a Constituição poderia ser melhor, as leis poderiam ser melhores, então. Mas o que eu queria é só deixar meu depoimento. Eu não sei qual é a visão dos colegas, a sua visão, Pedro. Pelos anos que eu participei do CONAMA e antes de participar, pelo que eu vi acontecer no CONAMA, eu vejo que o CONAMA amadureceu muito nos últimos anos, né? Então a gente eu posso dividir o CONAMA em dois. Quando o CONAMA era o Congresso Nacional do Meio Ambiente, e depois ele entendeu que ele deveria ser só o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Na verdade, muito mais uma missão do Congresso em legislar sobre os assuntos ambientais. O CONAMA assumiu um protagonismo, principalmente quando ele era liderado pelo Herman Benjamin. Herman tinha muita influência no CONAMA, ele conseguia pautar tudo. Não só o Herman, como o governo de São Paulo também tinha muita força. Muitas resoluções, se vocês olharem, são, na verdade, atos normativos que já existiam em São Paulo, na CETESB, e que o governo levou, às vezes o Ministério Público levava, às vezes o representante do governo estadual levava, eles queriam nacionalizar aquelas regras, né? Até para não ter aí diferença de São Paulo para outros estados. Mas eu acho que desde a saída do Herman e algumas outras mudanças internas, amadurecimento, o CONAMA mudou muito, né? Então, a última resolução polêmica que eu me lembre do CONAMA, na minha visão polêmica, foi a 428, em 2009, isso. Aquela lá que definia aquela zona de amortecimento, de unidade de conservação, procedimento para autorização do órgão gestor. Essa foi bem polêmica, tanto que na votação dessa resolução houve muito tumulto, porque alguns membros já entendiam que o CONAMA não tinha mais aquele papel. Mas mesmo assim a resolução aos trancos e barrancos foi aprovada, e depois disso, de 2009 para cá, eu não me lembro de outra discussão que tenha gerado
tanta dubiedade quanto ao papel do CONAMA ou não, né? O CONAMA passou por um processo também de esvaziamento muito grande, talvez porque os grandes temas ambientais, até alguns anos atrás, estavam praticamente legislados, né? Política de resíduos sólidos, e por recursos hídricos, Código Florestal novo, lei complementar, falta licenciamento, faltam algumas coisas, mas poucas coisas, né? Hoje em dia, se a gente olhar. Então, o CONAMA meio que ficou esvaziado. Tanto que alguns anos atrás, eu me lembro de algumas reuniões ordinárias da plenária do CONAMA em que não tinha pauta. A pauta eram moções. Votar moção contra Belo Monte, moção contra isso, moção contra aquilo. Então, estava completamente esvaziado. Mas aí, em resumo, só o que eu queria trazer esses complementos, eu vou compartilhar com os colegas aí, mais informações do grupo assessor, e deixar essa minha opinião, de que me parece que, eu não sei o que vai acontecer agora com a diminuição do CONAMA, com o novo ministro aí, mas até um pouco antes dele me parecia assim que o CONAMA tinha amadurecido bastante e eu via com olhos muito melhores do que aquele CONAMA lá da década de 80, 90, né? Não sei se é essa a impressão de vocês também. O Marcos, assim, você é testemunha e você participa do história do CONAMA e é exemplo vivo aí de toda a dedicação que tem aí junto com a CNI e todo o trabalho. Mas eu falei, a gente está vivendo a atmosfera explosiva. Qualquer fagulha vira bomba, né? Então, esse caso, tem CONAMAs muito mais polêmicas, que não foram alvo de questionamento judicial e nem apareceram no Jornal Nacional. Então, assim, o que a gente está vendo aqui. Acho também o seguinte, apesar do grupo de trabalho que você participou lá, tal, que você comentou, ele sugeriu uma série de mudanças e consolidando. Devia ter pego tudo uma vez só e feito uma consolidação numa nova CONAMA, entendeu? Não só a revogação delas. Esse fatiamento, entendeu? É que levou a ideia da boiada, entendeu? E só reforça o discurso belicoso assim, que a gente está vivendo aí, eles contra nós contra eles, entendeu? Eu até botei eu acho que essas aqui. mudanças, né, de gestão, né, de presidência, de ministro, isso atrapalhou um pouco. Tanto que a gente teve algumas resoluções votadas em 2017, aí paralisou, agora que voltou a votar, né? Então, agora, acho que tem até polêmica, ó. Não sei se você lembra, tem uma resolução do CONAMA de área contaminada e distribuição de combustível que criava solidariedade entre pessoas que não estavam na regra. Solidariedade entre o fornecedor e distribuidor de combustível, caso de contaminação de solo. A lei nunca disse isso, tá? Mas criou essa figura lá. Acho que a lei, essa é um dos exemplos que veio de São Paulo. Mas, sabe, resolução de solidariedade só pode ser por lei ou por contrato, né? Então, assim, tinha algumas coisas que iam além, né? E essa época do Herman Benjamin é uma das épocas mais produtivas do CONAMA, né? No gráfico você vai ver que mais tem norma publicada e tal. Então, é bastante interessante esse depoimento e acho, assim, o trabalho é muito bom que vocês fizeram. Eu li lá o relatório tal, e está disponível na internet, se quiser entrar no site do CONAMA lá para ver, tal, do grupo de trabalho. Mas é aquele ponto, assim, por que ele escolheu só fatiar a revogação agora para depois botar outras harmonizações que foram sugeridas, né? Então, é a leitura de cenário, né? Agora, deixa eu falar rapidinho da CONAMA 284 da irrigação, né? Tá, o que acontece ali no ponto? O CONAMA criou uma regra para criar padrões de licenciamento de um equipamento, né, que é a atividade de irrigação, né? Então, qual que foi a discussão ali? É que você estava defendendo o seguinte: você não licencia um equipamento, né? Tem estado que faz isso, eu já vi, tá? Mas então, você deve licenciar a atividade. Se a atividade tiver irrigação ou não, você vai exigir no licenciamento da atividade controles daquela situação. E a irrigação por si, o controle ambiental maior dela se faz pela outorga de recursos hídricos, né? Não pelo licenciamento ambiental. Então, o maior impacto ambiental é o consumo de recursos hídricos. Agora, vou fazer um sistema de irrigação que vai ter uma integração no APP, né? Aí você tem que licenciar a atividade e pegar as devidas autorizações ambientais para poder instalar essa atividade. Então, você não foge muito do licenciamento. Então, ter uma regra específica por um equipamento não quer dizer que não vai ter regra para instalar o equipamento. Ele vai entrar na regra geral de licenciamento, tá? E outra questão super importante. As regras de proteção de manguezais estão mantidas pela lei federal. E, por exemplo, manguezais, olha que coisa curiosa, né? São um dos tipos de bioma no Brasil protegidos desde o tempo do Império.
tá? Você tem decretos imperiais, tal, que protege o mangue vermelho, o mangue branco, tá? O professor Rogério Rocco é especialista nessa história ambiental. Desde a época do Império Manguesais, não é essa revogação que vai, né, da CONAMA, que vai tirar essa proteção, porque continua protegida em lei e vem protegida desde as épocas imperiais. Né? Então, não é certo dizer que acabou a proteção desses biomas, tá? Desses espaços. Pedro, eu não sei se tu, além da questão da irrigação... Perguntaram do resíduo, com processamento de resíduo perigoso. Né? Isso, do incineração dos resíduos em forno de cimento. A Lourdes Machado pergunta se você tem uma informação específica sobre isso. Tem, tá? Acontece que você já tem 3 resoluções CONAMA que tratam sobre coprocessamento de resíduo. Para quem não sabe o que é coprocessamento, é uma forma de destinação de incineração do resíduo que ele pode gerar energia ou ele pode gerar material inerte, que você vai coprocessar aquele material. Então, isso você faz normalmente em formas de produção de clinker, né? Que é um material base para você produzir o cimento. Então, você tem CONAMAs de relicenciamento de podas de clinker e você tinha uma resolução CONAMA específica para quando você for utilizar resíduo para abastecer esse alto forno de clinker, você tem que ter os seguintes padrões de licenciamento ambiental. E é uma norma baseada na norma americana, que tem uma avaliação, você faz um estudo de viabilidade ambiental daquela queima, faz um estudo de queima em branco, e aí depois, de acordo com os resultados, com a dispersão atmosférica, com a variedade, você faz, então, o licenciamento ambiental daquela atividade, permitindo, então, aquele tipo de atividade potencialmente poluidora, tá? O que se fez nessa resolução do CONAMA? Atualizou-se essa norma, né? Que ele trouxe novos parâmetros de coprocessamento de acordo com práticas internacionais, tá? Isso foi lá, teve subsídio do setor, teve manifestação, técnicos falando, técnicos do órgão ambiental, tal, atualizando a norma que, se não me falha a memória, acho que era de 94, 98, a CONAMA de coprocessamento anterior, para uma norma agora mais atualizada com padrões internacionais em 2020. Alguns mais rigorosos, tá? Então, por exemplo, o nível de emissão de NOx na norma anterior era 70, agora está caindo para 50, tá? Sendo que a norma de forno clinker também me dá parâmetros maiores até. Tinha um grande erro nessa norma anterior também, que era limitar o grau de emissão de COx, tá? Eu não vou entrar muito em tecnicidade aqui não, mas havia uma incoerência, porque se eu tenho um forno de produção de clinker, que eu não coprocesso em resíduo, eu não tenho limite para COx. Se eu processava, eu tinha um limite para COx. Isso prejudicava a capacidade de produção do forno. Ao mesmo tempo, criou-se um parâmetro, mas não se pensou também só nos problemas do parâmetro. Por quê? Você tem que ponderar também que coprocessar resíduo é tirar resíduo de aterro sanitário. Você está tirando um resíduo que iria para um ambiente que dá chorume, para virar um material inerte e aderir a um material de construção que é o cimento. Então, coprocessar tem riscos ambientais e tem os seus controles, mas também tem seus benefícios no contraponto, né? Você está transformando o que viraria chorume ou metano no aterro num COx, num forno de cimento que é licenciado, com dispersão, que tem que assegurar a qualidade ambiental do entorno, né? Gente, é uma coisa muito importante vocês sempre terem em mente, para não cair nessa pegadinha que a imprensa gosta de falar. O licenciamento, ele passa por 2 tipos de controle. Um, o que você emite, e outro, o que o ambiente gera. Então, acabou o limite de COx do forno. Então o pessoal vai soltar COx liberado. Então, não, porque se a norma de padrão de qualidade ambiental do ar de COx está lá mantida. Se você mantiver e prejudicar a qualidade ambiental do seu ar, você vai ter que alterar a sua atividade. Você não vai poder ter... Ninguém tem carta branca na área ambiental para fazer nada, entendeu? Mesmo que você não tenha licença, se a sua atividade causar um impacto ambiental que vai alterar a qualidade daquele ambiente para baixo dos padrões legais, você tem que refazer a sua atividade. Você não tem carta branca para poluir, né? Então, assim, não tem limite, então o pessoal vai fazer o que quiser. Não, os limites continuam agora da emissão para a qualidade ambiental.
a empresa do entorno tem que monitorar e assegurar a qualidade ambiental do seu entorno. Assim, não tem surpresa, gente. Assim, nesse ponto, não tem vencedores e perdedores. Muito bem, Pedro. Alguém quiser fazer alguma pergunta, um comentário, fica a palavra à disposição, né? Da minha parte, eu estou extremamente satisfeito, né? Vejo que o grande problema, especialmente desse governo, desde o seu início, é uma absoluta dificuldade em dialogar com diversos setores da sociedade, e que isso aí acaba gerando um atrito além do que o já seria normal. Então, acaba que muitas questões que são tão óbvias para nós, né, que nós sempre debatemos a necessidade dessa revogação das CONAMAs, acabam gerando essa polêmica toda por conta de uma falta de, sei lá, questão bem mais política do que técnica mesmo, né? Claro que importante a tua avaliação, Pedro, nesse cenário aí de análise de impactos regulatórios, né, que é uma novidade, digamos assim, e é importante não só na implantação, porque a gente vê sempre na implantação das normas, né, uma perspectiva de implantação das normas, mas também agora a gente talvez tenha que pensar na perspectiva da revogação das normas, né? E aqui o pessoal do Rio Grande do Sul que está acompanhando, a Fabiana estava aqui e outros colegas que estão aqui, a gente viu isso, né, no final do ano passado, início desse ano, que foi a aprovação do Código Estadual do Meio Ambiente, e ele foi uma tentativa de regime de urgência. Imagina um código, 250 artigos em regime de urgência, né? Houve toda uma turbulência em relação a essa falta de diálogo. O código está aprovado em um ano, né? E a briga, que era da menor proteção ambiental, ela nunca ocorreu na prática, né? Era mais uma discussão da falta de diálogo, uma discussão talvez até política mais do que técnica e prática, né? Então, acho que esse ponto aí tu abordou bem aí, meus parabéns, Pedro. O Burma, isso é uma curiosidade, assim, para vocês entenderem, é só tipo de curiosidade para vocês verem, assim, porque o nosso processo democrático evolui com o tempo, né? Então, você vê que coisa curiosa. Se você fizer uma pesquisa no judiciário e ver, por exemplo, plano diretor municipal, né? Plano diretor é uma lei, né? É uma lei, vai na Câmara, vota a lei, né? Se quiser, você vai lá. Eu sou da época, você mande carta para o seu vereador. Eu estou ficando velho, manda carta, vai lá discutir, né? E, em regra, o Poder Legislativo, por sua autonomia, quer fazer a lei, faz, vai mudar o zoneamento do município, muda, né? Só que se você for pesquisar no judiciário, a maior parte das disputas judiciais do plano diretor são suspensos ou são revisitadas no processo legislativo do plano diretor por falta de audiências públicas. Porque a lei federal do Estatuto da Cidade exige que você faça audiências públicas garantidas a participação o mais ampla possível para que a população conheça e possa opinar sobre a mudança do plano diretor, né? Não importa se a pessoa foi lá e entendeu alguma coisa ou não, é que nem audiência pública ambiental, não importa que a pessoa vá, ou que tenha um lugar que ela poderia ter ido, né? Mas você vê que coisa, né? Por uma lei, né? Você já tem exigência, se você não tiver audiência pública, a lei não está valendo, né? Então, acho que isso volta agora um pouco para essa questão ambiental. Acho que as tecnologias novas estão vindo para a gente poder ampliar a possibilidade desse diálogo. Vale lembrar que a Constituição Federal é muito clara, tá? E pouca gente entende isso, mas é bom lembrar isso. O artigo 225, ele diz lá no parágrafo 1º, né? Para assegurar a efetividade desse direito, né? A efetividade do direito é quando aquela norma se torna real, ela se torna de efeitos concretos, ela se efetiva. Ela sai do plano da ideia para o plano concreto. E a efetividade das normas ambientais passa necessariamente por esse diálogo social. Você não consegue criar uma norma ambiental na canetada, né? Que nem no ano passado vieram aquela ideia, vamos revogar a reserva legal, entendeu? Isso gera uma série de impactos, entendeu? Não só para benéficos econômicos para quem está achando que está ganhando, tirando o espaço, vai gerar uma série de impactos, uma série de outros atos administrativos das mais diversas formas, né? Ou seja, isso precisa ser ponderado, quanto isso vai custar, entendeu? E hoje, se tivesse uma análise de impacto regulatório,
vamos além. Bom, se tirar a reserva legal, vamos sofrer uma sanção econômica internacional da União Europeia. Não vou poder mais exportar carne para lá, né? Gente, ontem, no debate dos Estados Unidos, o cara falou, se as colégios do Brasil continuarem queimando, eu vou botar eles na ordem. Assim, essa semana está cheia de surpresas. Tiveram a resolução do CONAMA, transmitida no Jornal Nacional, havendo o debate presidencial dos Estados Unidos, preocupação com as florestas brasileiras, falando que vai dar um corretivo se a gente não acertar. Ou seja, gente, o mundo está mudando profundamente, assim, e de uma maneira que eu não imaginava. Assim. E o direito, como uma coisa, está nesse ponto. Então, eu acho que vale a reflexão aqui para a gente discutir mais isso, entendeu? Acho que é um caminho sem volta, essa análise desses impactos aí. Muito bem, Pedro. Passo a palavra para o Guilherme Castro e depois passo para o Leandro, que também se inscreveu. Guilherme, por favor. Boa noite, Burman. Boa noite, Pedro. Pedro, espetacular, como sempre. Nos dá uma tranquilidade de todo aquele cenário que a gente já vinha debatendo. Pedro, eu vou te fazer uma provocação que, na verdade, apesar de ainda não termos tido o ato revogatório das CONAMAs, a gente já tinha comportamentos de órgãos decisórios, administrativos e até judiciais, sem qualquer menção ou observação ao que nelas constava. Pergunto, em tese, a suspensão delas, a revogação delas está suspensa. Como é que você conseguiria indicar para a gente o impacto disso no abordo dos órgãos competentes, dependendo das análises em que tiver incidência delas? É isso. Tá. Excelente pergunta, Guilherme. Então, vamos em regra. Primeiro ponto, não aconteceu a revogação das CONAMAs. Por quê? Porque teve a decisão, mas não teve a publicação gerando os efeitos no mundo jurídico, tá? Então, legalmente hoje, CONAMA 302, 303, 284 estão valendo. Assim como a nova de coprocessamento que está valendo hoje é aquela anterior lá, não é a nova que foi aprovada agora. Isso precisa ainda ser publicado para gerar a vigência da norma, né? Então, é publicação, vigência da norma a partir da data da sua publicação, tá? Então, em regra, você fala assim, não teve revogação ainda. Teria. Uma mediação judicial mandou suspender o processo que iria tramitar para publicar no Diário Oficial a revogação dessas normas. Tá? Mas como é que o órgão ambiental ele deve proceder, tal, se ele entende, tal, que essas CONAMAs são ilegais, assim como o CONAMA já revogou, tá? Isso é uma questão muito delicada e polêmica, porque você tem na doutrina vários posicionamentos, tá? Eu vou te falar mais ou menos como é que vem se entendendo aí pelo judiciário, como é que está a tendência atual. Agora, Guilherme, tudo é passível, porque no Brasil nem o passado é certo, então eu não sei como é que vai ser amanhã a questão, tá? Parece se eu fosse procurador do órgão, estou falando aqui minha opinião do ponto. Tá. Existe a primeira discussão se pode a autoridade pública deixar de cumprir uma norma por entender que ela é inconstitucional, né? E aí eu faço uma analogia, será que a norma é ilegal, né? Em regra, a autoridade pública ela só pode declarar uma norma ilegal ou inconstitucional se tiver um ato do judiciário ou um ato legislativo tirando aquela eficácia daquela norma no mundo jurídico, tá? Não pode ter interpretações de essa norma é ilegal, tal. Pode ter orientações jurídicas, que aí você pode ter a decisão do secretário e ele criar um ato para tirar a revogação. Ou, por exemplo, você pode ter o Estado criando regras próprias para a APP, né? Ele não precisa ficar vinculado à regra federal. Então, Minas Gerais fez isso várias vezes, né? Minas Gerais tinha a famosa APP de 15 metros nas áreas urbanas quando não tinha no âmbito federal, né? Depois foi questionado no judiciário e tal. Então, poderia fazer isso se tiver um ato normativo suplementar, né, ou estadual ou municipal, que lastreie esse ato do agente. Tá? Se não tiver esse ato, o agente ainda fica vinculado à regulamentação de regra geral que a CONAMA acaba tendo. Né? Apesar de também, a Constituição Federal, quando trata sobre regra geral, trata no âmbito de leis, não de atos infralegais. Né? Então, aí entra outra discussão. Né? Resoluções seriam interpretadas à luz de como é a competência concorrente da Constituição Federal. Então, você tem uma lei federal que criou um Sistema Nacional de Ambiente com um órgão que criaria regras gerais. Essas regras gerais podem ser suplantadas por os entes locais, pode se tiver atos normativos próprios, né, ou infralegais próprios.
Então, se no âmbito do órgão tiver uma norma estadual dando uma outra parametrização ou uma orientação do judiciário, do ente, orientando o não cumprimento daquela norma ou adoção de outra norma, pode fazer. Vou pegar um exemplo. Ó. O nosso colega da UBA também, o Rafael Daut, tal. Ele fez um excelente parecer, tal, que orienta até hoje o INEA da não aplicação das regras da CONAMA lá no Rio de Janeiro. Entendeu? E aí os agentes estão adotando a regra com base na orientação, porque a orientação jurídica do ente federativo vincula seus agentes, né? Assim como da União também vincula. Então, tendo um suporte básico disso, pode seguir. Ok? Beleza. Ok. Passa a palavra para o Leandro. Por favor, Leandro. Bom, boa noite a todos, né? Estou falando aqui de Belo Horizonte, num calor infernal, hein? Meio ambiente está pegando fogo, não só por isso. Pedro, parabéns, é brilhante. Você lembrou da questão das audiências públicas, do Estatuto das Cidades, que fala que o mero Ctrl-C, Ctrl-V na confecção e revisão do plano diretor sem audiência é um ato nulo, né? Eu me formei em 99 na PUC Minas e logo em 2000 trabalhei no município da região metropolitana chamado Santa Luzia, que na lei orgânica de Santa Luzia tombava os mangues e as restingas da rua direita. E Santa Luzia... Onde é que tem mangue em Santa Luzia, gente? Santa Luzia chegou no mar. Santa Luzia, tal como Belo Horizonte, deve estar a 500 quilômetros mais ou menos aí da praia mais próxima, né? Então, assim, a ideia da audiência pública, de fato, é muito boa, porque é para evitar, entre outras coisas, uma excrescência do tipo como essa. Agora, o momento da resolução CONAMA, das revogações, ou que seja, vocês podem digitar aí, eu fiz esse teste que eu estou sugerindo agora, escrevi no YouTube, revogação CONAMA, tem pelo menos uns 12 vídeos, né? Então, de fato, eu estou até esperando da Anitta, a qualquer momento vem o dela, ou do Felipe Neto, de quem quer que seja. Porque o mundo hoje, e o mundo jurídico é assim, ele é muito mais de vídeo do que de texto. A gente está numa época que caminha para esse sentido. Mas, de qualquer forma, tem vídeos ruins que não falam de fato o que está acontecendo e alguns acertam. Inclusive, um que eu vi hoje agora de tarde, não me lembro quem em específico. Agora, falta comunicação no atual governo, né? Não só pela fala do ministro em abril, mas, por exemplo, tem um decreto do Bolsonaro, que é o decreto 10.139 do ano passado, que ele fala em revogação, que ele fala em consolidação de atos inferiores a decreto, inclusive, por exemplo, a resolução, e o decreto não foi seguido. Então, de alguma forma ou de outra, o próprio governo contribui para esse tipo de circunstância. E a judicialização, tal como você citou, fazendo referência à ação civil pública lá no Amazonas, ela já era esperada, infelizmente. Eu fico sem paciência nenhuma, porque parece que a gente está ali no ano de 1929, onde a economia estava quebrada, e aí dentro daquela doutrina Monroe, o que o presidente norte-americano fez, né? Ele contratou uma equipe para cavar buraco e a outra para tampar buraco e girar a economia. Então, quando eu vejo um tipo de situação dessa, me faz pensar que o próprio mundo jurídico está criando alguma certa reserva de mercado para girar e causar novidade, celeuma, ainda que da pior forma possível. Eu espero que outras pessoas, que a UBA publique esse vídeo seu, tão quanto em breve, para ajudar a acalmar tudo isso. E, mais uma vez, parabéns à UBA, parabéns, Burma, e parabéns, Pedro. Eu me enriqueci bastante, inclusive para uma aula que eu vou dar amanhã à noite. Muito obrigado mesmo. Que beleza. Pô, que bom que pude contribuir, Leandro. Prazer aí pela fala. Agora, gente, assim, é importante lembrar o seguinte, é uma questão que eu acho que falta a gente discutir na sociedade brasileira também. O que é ganho ambiental, né, gente? Porque, assim, manter 300 metros de restinga é um ganho ambiental? Eu não sei, entendeu? A mesma pessoa que está dizendo que essa restinga tem que ser protegida vai na praia e joga o lixo em cima da própria restinga. Então, enquanto você pensar, sei lá, se tivesse um equipamento público ali em cima, alguém cuidando, limpando, mantendo essa restinga preservada, até por uma questão de mercado, não necessariamente de lei, se isso não é um ganho ambiental melhor do que deixar o espaço protegido pelo poder público, que no fundo a gente sabe que nunca protege, né? Felizmente aqui terra pública acaba virando terra de ninguém, né? Então, eu tenho muitas dúvidas sobre isso.
Muito bem, Leandro, a todos o pessoal que fez comentário e que participou, né? Muito obrigado. O vídeo, sim, será, na sequência, disponibilizado, vou subir lá para o YouTube. A gente sabe que muita gente assiste vídeos, inclusive do canal do Pedro, né? Os 5 Minutos de Direito Ambiental, que é um ótimo canal, né? Que simplifica e traz noções de forma bem objetiva para as pessoas, né? Mas a gente sabe, né, que assim como o Pedro, o Leandro tem canal, eu também tenho lá um canal dos eventos que eu faço, né? Não adianta a gente só ter vídeos, a gente tem que ter conteúdo, né? E as pessoas aí, tem muita gente que tem conteúdo, e o Pedro aí, o Leandro, tenho certeza, né, conheço o trabalho deles, né? E porque por mais visual law que a gente tenha, né, a gente tem que ter, e o Pedro falou bem isso, né, o direito ambiental não, ele está dentro do direito, né, ele é uma das áreas do direito e ele não pode se ver isolado dos demais. Certo, senhoras e senhores, foi um prazer participar dessa agradável final de tarde aqui. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade e pela palestra. Pessoal, obrigado a todos aí. Estou muito honrado aí com as mensagens, com a audiência. Não estava imaginando que vinha tanta gente, tá? Obrigado aí pelo susto, tá? E estou à disposição. Se quiser trocar ideia, estou lá no meu canal também. Obrigado, gente. Abraço a todos aí. Então tá bom. Um abraço a todos e até o próximo. Até mais. Tchau. Um abraço, Pedro. Bom retorno do Polo Norte aí. Tá bom, obrigado. Tchau.